Vamos falar de economia? Olha só, o dólar comercial disparou aí nos últimos dias, fechou essa quinta com alta de 2,27% aos R$ 3,92. O dólar turismo, vendido ao consumidor final, está na casa dos R$ 4,08. Algumas casas de câmbio já negociam o dólar a R$ 4,30. A bolsa registrou uma queda expressiva hoje. O tombo foi de 2,98%, quase 3%. Agora, será que esses números negativos têm a ver com esse cenário eleitoral? Tudo isso que a gente discute todos os dias aqui no 3 em 1, essa é a pergunta que eu faço à nossa especialista de economia, que, claro, vai colocar aqui uma questão também para os nossos debatedores. Fala, Denise! Olá, pessoal. Hoje nós tivemos um dia realmente tenso no mercado financeiro, principalmente ao redor da hora do almoço. A Bolsa de Valores chegou a cair mais de 6%, dólar comercial bateu nos 13,95, o Banco Central aumentou a dosagem da ração diária de swap cambial, que representa uma venda futura da moeda, para tentar minimizar um pouco o movimento especulativo, porque na verdade é isso que está acontecendo. Especulativo, mas com relação às incertezas por causa das eleições. Esse é o fator dominante dessa pressão toda do mercado financeiro. Inclusive, a XP divulgou uma pesquisa feita junto a investidores que apontam a probabilidade maior de Jair Bolsonaro ser presidente, de um segundo turno entre ele e Ciro Gomes, e ao mesmo tempo essa pesquisa mostrou uma preocupação dos investidores, prevendo já queda maior da Bolsa, alta do dólar e avanço dos juros básicos, a taxa Selic chegando a 8% no final do ano que vem. E aí o mercado já vem trabalhando nesse sentido há algumas semanas. O dólar já subiu bastante, a bolsa caiu e juros futuros também subindo, sinalizando talvez um aumento de novo da taxa Selic já na próxima reunião do Copom, um aumento de meio ponto, não é nem de 0,25. A questão é que nós estamos com a economia com vários problemas, o governo demonstrou uma extrema fraqueza ao lidar com a greve dos caminhoneiros, criou problemas do lado fiscal, além de uma parada maior na atividade econômica, uma perda ainda maior do ritmo de recuperação da atividade, e o próprio Banco Central iniciou esse processo de pressão do mercado ao interromper o corte da taxa básica de juros. Isso deu a entender que haveria uma preocupação maior exatamente com relação ao comportamento do dólar, essas pressões que viriam não só do mercado internacional, mas relacionadas também a essas dúvidas quanto às eleições. Então é esse o ambiente que nós temos e que pode produzir mais volatilidade ainda daqui até as eleições. Agora eu queria saber como é que vocês veem essa preocupação toda do mercado com relação a essa possibilidade de Ciro Gomes e Bolsonaro no segundo turno. Eu jogo para você, Andreasa, vai lá. É claro que o momento eleitoral e o ambiente incerto eleitoral e as perspectivas que para o mercado financeiro seriam ruins, por exemplo, um segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, é claro que isso influencia. Todo o período eleitoral gera impacto no mercado. Mas eu acho que o elemento mais importante para essa rebordosa no mercado financeiro é a revolução das carroças, é a revolução da boleia. É ainda reflexo da mobilização criminosa dos caminhoneiros, com ampla adesão da sociedade, com impactos estatizantes na economia. Com tabelamento de preço, tabelamento de frete, o setor produtivo, parte do qual aderiu, parte do setor agro aderiu à barbárie, à paralisação, mas depois a conta chegou para eles. Então, esse ambiente de economia devastada, de um governo fraco que tinha na sua remota recuperação da economia, sem dúvida na saída da recessão, um pilar importante, indicativos de estabilidade importantes captados pelo mercado, tudo isso acabou naqueles 10 dias, 11 dias de barbárie. E é o preço que se paga agora. Então é evidente que a eleição é importante, é evidente que vá lá, um medo de uma eleição do Bolsonaro ou do Ciro, cada um sabe onde aperta o próprio calo, mas a questão objetiva do que aconteceu na economia brasileira, do que já está precificado, de quanto esse troço custará e dos impactos futuros, inclusive na diminuição da projeção do PIB, a explicação vai por aí. Marcelo Madureira. É o conjunto da obra, Patrick. Se você juntar
tudo que está acontecendo no Brasil é evidente, perspectivas eleitorais, né? Os cenários são os mais variados possíveis, e sendo que um segundo turno Ciro-Bolsonaro realmente é para fazer o dólar subir às nuvens, né? A pressão, né? A pressão para as pessoas buscarem na moeda americana uma salvaguarda, né? Para os seus recursos é claramente em função dessas perspectivas. Você junta com isso com a incerteza da economia, né? Essa que é derivada primeira desse governo, que é um governo impopular, é um governo que não tem autoridade, um governo que acabou de sair aí absolutamente em frangalhos do movimento da área dos transportes, dos caminhoneiros e dos empresários da área. Mostrou fraqueza, mostrou falta, completamente inação, enfim. E as denúncias também que o presidente sofre. O Brasil, é o que eu tenho dito aqui, já está ficando chato, tem que repetir todo dia, né? Que o Brasil é um país à deriva, nós estamos à deriva. A nossa melhor perspectiva é chegar às eleições de outubro. Temos que jogar para isso. Ontem, em função das denúncias, mais uma vez as denúncias que o presidente Temer vem sofrendo, e eu acredito que elas são consistentes, mas independente de serem ou não, né, a gente tem que jogar para que o Brasil chegue às eleições de outubro. Né? Infelizmente, é essa a perspectiva. E dada esse grau de incerteza, o dólar vai subir enquanto tiver espaço, sei lá. Já estão negociando no paralelo a 4,30? Pois é, eu achava que o teto era 4,20 para mim. Já está a 4,30. E pode chegar a 5,30, sei lá. Do jeito que a coisa está indo. Vai lá, Vera. Eu acho que é uma conjunção dos dois fatores e os dois se retroalimentam, Patrick, porque você tem um governo que prometeu muito aos caminhoneiros e não vai conseguir entregar. Além do acordo ter sido muito ruim e feito em circunstâncias muito gravosas, porque durante uma greve que fazia o governo e a população de reféns, ele foi feito em bases que agora estão se mostrando simplesmente impraticáveis. Essa questão do frete era toda uma tabela feita com preços mínimos, a depender da quilometragem, uma tabela detalhada que não para em pé, que causa um prejuízo de bilhões só em um setor, o setor de grãos. Você tem essa história do preço da bomba, que também não para em pé, porque 5 centavos dos 46 que o governo prometeu de desconto dependem de ICMS, e ele não conversou com os governadores, não combinou. Além disso, ele prometeu que faria bancar o desconto na base do poder de polícia. Foi lá o Etchegóin e disse isso. Precisa ter 38 mil homens, pelo menos, para que tenha um por posto de gasolina no Brasil, capazes de garantir a aplicação desse desconto. Então, diante da constatação que o acordo está miando e que pode até haver um repique dessa greve como consequência, é normal o derretimento da economia, é esperado. As consequências que isso vai ter, além de tudo, na produção industrial, o agronegócio puxou o primeiro trimestre. O que vai acontecer com ele depois disso? As consequências para a inflação, que vinha controlada desde 2016, de janeiro de 2016, e agora já se espera 1% só nesse mês, só em função do repique no preço dos combustíveis desse dólar. E aí o dólar sobe em função disso e faz com que aumente a gasolina, e aí volta a pressão política. O governo entrou numa espécie de vórtice em que ele não consegue sair, não conseguirá sair, porque ele vai ficar apagando incêndio, desviando de minas terrestres daqui até dezembro, se conseguir chegar até lá, e não for colhido por alguma outra crise política ou por uma denúncia, etc. Então, não há mais governo, há um apagador de incêndio. Diante da constatação de que não há mais governo, o mercado olha para o que será o próximo governo. E o que ele encontra na liderança, 2 candidatos que, em vez de apagar o fogo, tratam de incendiar mais o paiol, de colocar mais lenha na fogueira. O Ciro Gomes está aí chamando as pessoas de boçais, de débeis mentais, de, sei lá, câncer.
O outro foi pegar carona na boleia e dizer que é isso mesmo, que tem que tabelar preço. Depois voltou atrás. Ontem já foi, agora já, depois de bancar o humilde, o Bolsonaro agora já está subindo o tom com o Alckmin. Quando você chegar aos 2 dígitos, você fala comigo. O investidor olha para esse ambiente e fala, quem vai presidir esse país? Que país é esse? Eu não vou botar meu dinheiro aí. E aí estamos na tempestade perfeita, depois de parecer que sairíamos daquela crise da Dilma Rousseff, eis-nos de novo no caos. As duas coisas estão bem ligadas, como você disse. Patrick. Oi, Andreasa, vai lá para depois a gente fazer a nossa primeira Um comentário parada. curto, desculpa, uma palavrinha sobre o mercado. O mercado financeiro é facinho, tá? Eles estão buscando agora, e é normal, todos nós fazemos isso, a virtude na possibilidade. Então eles estão olhando para o Bolsonaro em busca de qualidade no discurso daquele homem. E aí tem o Paulo Guedes, por exemplo, que serve perfeitamente ao Bolsonaro e serve de muleta para uma esperança do mercado. O mercado se ajusta a essa perspectiva. Fica preocupado, mas se ajusta. E em relação ao Ciro, vocês viram economistas liberais ligados aos tucanos cortejando o Ciro depois da entrevista no Roda Viva. A perspectiva do Fernando Haddad ser o candidato do PT, eu ouvi de pessoas do mercado, alívio. Que seja o Haddad, alguém de repente com quem se pode dialogar. Então o mercado se ajusta a qualquer perspectiva, a qualquer possibilidade. O que não pode acontecer é esse ambiente permanente revolucionário no Brasil.